Vamos lá embora e lume! E finalmente consegui deixar cair! E acabamos de entrar na Argentina, 6 países desta aventura. Isto é realmente impressionante, a imensidão. Muito bom dia, meus amigos, e hoje já vamos sair de Puerto Rio Tranquilo, em direção a Chile Chico, os tais 180 km bastante difíceis de ripio, e vou deixar aqui o meu micro quarto. Eu nem vos disse quanto é que paguei por isto. Querem saber quão caro é a Patagónia? Quase 50 paus por noite. Sem nada, meu, sem teto, sem aquecimento, e do mais barato. Foi o mais barato que eu consegui aqui para visitar, mas a cada facada lá se vai um rim. Vamos lá meter combustível e seguir para Chile Chico, que não há nada depois até lá. Para-se meter combustível nos 180 km de ripio, portanto tem de ser aqui. Vamos lá começar a aventura 2, aqui os backpackers que andam à boleia. Isto é uma zona bastante segura aqui a Patagónia. Vamos agora começar os cerca de 180 km. Vamos lá embora e lume! Mais um irmão aqui de moto. Isto é super interessante, porque o cimo das montanhas está tudo carregado de neve e cá em baixo temos um clima ótimo. Deixa eu ver até quantos graus estão, a gente vê aqui 20 graus neste momento, espetacular. ¿Todo bien? ¿No necesita de ayudita, nada? Dale. Grande experiência. Isto é que é viver, caralho, não é sobreviver, que é isto que me move. Deixar a mulher em casa, que é o super termoço deve estar ciumento, e vir com a amante. Pá, é outro andamento. Espero que o super termoço não leve isto a mal, é só brincadeirinha, ó, pessoal. E finalmente consegui deixar cair e não fui a andar. Parei aqui para tirar uma foto, falhou-me o descanso e deixei cair para o lado. Agora tenho que esperar que alguém venha para levantar isto. Não. Eu nem sei se celebro ou se fico triste. Finalmente conseguimos! E não foi na gravilha. Que tristeza! Que eu não consigo levantar isto. Me ayudas a levantarla, que são 300 e algo de quilos e eu não consigo solo. Puedes por detrás, yo voy a intentar por aquí, pero lo voy a poner detrás. Va, 1, 2, 3. Upa, muchas gracias. No fue necesario poner la grúa. Já nem vou tirar mais fotos, já temos as fotos, vamos embora. Desta vez consegui meter o descanso. Está nova, a África Twin é feita para isto. Está ali impecável. Riscou um bocadinho o vidro, vamos ver, pastinha dos dentes, depois fica novo. E o está-se. E já estamos aqui na zona do Ripio Solto, mas muito mais tranquilo que aquele que passamos da outra vez no outro caminho. Estamos a fazer um bom tempo, tudo, estamos tranquilos. Estava à espera de muito pior. Para os carros é complicado, mas para nós vamos tranquilinhos. E vejam como a vegetação mudou. Já me tinham dito lá em Tranquilo que aqui era um microclima. A terem noção, estão 26 graus. Está super quente, que mais se parece ao clima do deserto do norte do Chile. Não há praticamente vegetação, super deserto, muito mais quente e praticamente não chove. E estamos do outro lado do lago, em que visitamos ontem. Parece que estamos no Atacama, no deserto do Atacama, aqui no norte do Chile. Temos de esperar aqui uns 15 minutinhos, porque aqui atrás a estrada estava mesmo muito má, muito esburacada, então
ando aqui a arranjar que estamos mesmo a chegar a Chile Chico, já estamos próximos da cidade. Estamos aqui com a parte árida e mais uma curiosidade é que tem ventos muito fortes aqui. Então é difícil acampar. Vamos ver o que é que fazemos agora quando chegarmos a Chile Chico, é a fronteira com a Argentina, se ainda entramos hoje ou se entramos amanhã. Já estamos em Chile Chico, aqui é a fronteira com a Argentina, então isto são tipo 4 da tarde, vou aproveitar para fazer o seguro à moto, que é o Mercosur, que chamam no Brasil a Carta Verde, que nos dá para Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, vai dar para os próximos países, portanto vou tratar disso para a moto e vou tratar de trocar o dinheiro, cambiar, para está tudo pronto para amanhã de manhã entrarmos na Argentina e seguirmos aí pela Ruta 40. Isto é muito giro. Vejam aqui, faz-me lembrar o Texas, aqui o estilo das casas e tudo. Isto aqui é um posto de turismo, meu! Já passa, tem aqui reggaetonzada aqui para a rua, ó. Estou a aldeia toda, os 50 habitantes. Estamos no sítio certo, aqui para o seguro. E já a fazer o seguro para a moto, para entrar na Argentina. 48 euros mais ou menos para 90 dias e dá até à Bolívia agora. E já temos o seguro da moto tratado, 90 dias de seguro e dá para os países todos que vou passar até à Bolívia. Portanto agora só nos falta trocar aqui o dinheiro que nos sobrou chileno para argentino. Já está tudo tratado. E trocamos cerca de 100 euros, que era o que sobrava, que eu tinha em peso chileno ainda. Olhem para isto. Estou rico, meu. Ah, pois é. Muito bom dia, meus amigos, e já descansamos aqui em Chile Chico, está tudo pronto para entrarmos agora na Argentina. Vocês estão sempre curiosos onde é que eu durmo. Aqui tive de ficar num hostelzinho porque tinha tratado a documentação toda e custou 18 paus, aqui é tudo caro para caraças. Dormi aqui com o meu amigo de Israel, que também está a viajar de moto. Tudo pronto, vamos lá entrar na Argentina. Estamos tipo a 10 km da fronteira com a Argentina e vamos lá embora para o nosso 6º país. E chegamos aqui à fronteira do lado do Chile. Isto aqui normalmente não é permitido gravar nas fronteiras, portanto terei que desligar as câmaras. Vamos lá fazer a migração. Passo oficialmente ao lado argentino, 6º país. Vamos lá tirar a fotozona aí. E acabamos de entrar na Argentina. 6º país desta aventura, vamos embora, luta! E deixamos sempre um stickerzinho Ride That Monkey, para quando vocês passarem aqui já sabem, foto e mandam! Vamos deixar aqui mesmo no sol da Argentina. Gasolina a 70 cêntimos, meu! É que no Chile custava 1,40€, 1,5€, o combustível mais caro da América do Sul, e finalmente a 70 cêntimos vai ser sempre de lume! Aí as vicunhas, ó! Estamos aqui na estrada mais conhecida da Argentina, a famosa Ruta 40. Estamos a cerca de 1500 km do Ushuaia, que é a última cidade, a cidade mais a sul do mundo, também conhecida por Terra de Fuego. E estamos a 500 km de visitar Perito Moreno, que é o nosso próximo ponto, que é um glaciar. Ruta 40 é um destino super turístico aqui para os motociclistas e para viajantes de 4x4. Olhem aí para as bombas, quantidade de autocolantes, vai ter que levar mais um. Lleno. Aí está. Aproveitar para comer aqui qualquer coisa, que isto é onde se mete gasolina, é tipo um hotel e vejam, os autocolantes continuam. É daqueles pontos míticos aqui da Ruta 40. E já chegou o pitel. Acabamos de entrar na Argentina, tem de ser o tradicional. Vamos comer aqui uma milanesazinha. Isto aqui está com uma inflação muito grande na Argentina. Está tudo muito barato, mas zona turística, 8 euros aqui. Mas pronto, é só mesmo porque acabamos de entrar na Argentina. E como eu só costumo fazer uma refeição por dia, normalmente. Pequeno almoço e uma refeição. Agora, se os merece, celebrar o novo país. E normalmente eu tomo o meu pequeno almoçozinho de manhã. E depois só janto, porque vou ocupar uma refeição. Como tipo 9, 10 da manhã e depois só tipo 8 da noite. Assim sai mais baratinho. E hoje investi 8 paus numa milanesa, todo contente para celebrar a entrada na Argentina. Não valia nada. Mas como eu costumo dizer, pelo menos sempre foi melhor com um pau nas costas. Isso, sem dúvida. 5.000 km desta aventura. Quando eu arranquei de Barcelos, a moto tinha cerca de 1000 km e acaba de fazer 6.000 aqui na Ruta 40. Já está a escurecer,
anoitecer e decidi montar a barraca, que estou a chegar à zona mais perigosa da Ruta 40, que é chamada os 73 Malditos, são 73 km de ripio. Então vou ver se esqueço um bocadinho por aqui e amanhã de manhã entramos nessa zona e seguimos para El Calafate e para... Está uma ventania que eu tenho que segurar esta porcaria. Isto vai voar tudo, estou desgraçado. E já são praticamente 3 da manhã, o vento acalmou muitíssimo. Eu estava aqui frustrado, nem queria gravar nada, mas pus uma consciência. Estava a montar aqui a porcaria da tenda com aquele vento todo, a tirar as coisas só aqui impermeável. Meti na porta da tenda o colchão desembrulhado. E quando dei conta estava a boiar no rio. Eu continuo a achar que isto é tudo o karma da milanesa hoje, do almoço. E amanhã temos os malditos 73, eu estou aqui todo partido. E aqui começam os 73 malditos, estamos na entrada do vídeo. Já não bastava de ter dormido, está com as secas pisadas, ainda chego aos malditos 73, que me desgraçado. Vamos lá embora! A moto vai toda torta e vamos a 40, ela vai toda inclinada para o lado direito. Opa! Já está, tranquilo, vamos lá levantar isto. É o que é. Destrói os pneus todos aos carros. Vamos ajudar aqui as meninas. Good! I just crashed one time. Ya está bien. Un besito, un besito. Muchas gracias. Aconselhamos a ativar as legendas. E terminamos os 73 malditos. Eu devia ser chamado Os Malditos 3, porque era só 3 km e era um ripio pesado. E o que é que acontece? Neste vento forte, uma moto de 300 e tal quilos, com estes baús a levar com o vento, puxava para o ripio e para o meio das pedras e o passo está todo atrás, a frente desaparecia e pronto, uma realidade. Não tenho combustível, não tenho autonomia para chegar até El Calafate, que era de onde eu estava quase 400 km, 300 km. Então aqui tenho umas bombas de combustível, mas está sem combustível. E há aqui casas privadas que vendem mais caro combustível e eu ando aqui. Disseram-me que era uma casa laranja, eu ando aqui a bater às portas, a ver se consigo arranjar aí um bocadinho de gasolina. És buena, não me vas a romper a moto. Não pones água aí adentro. Bueno. Cidade de El Calafate, capital nacional dos glaciares. Procurar um sítiozinho para dormir, que eu não tenho colchão para dormir na tenda. Estou com as pernas esfoladas, preciso de um banho, não dormi nada a última noite. São as festas do lago aqui e amanhã é o último dia, hoje é sábado, diz que está tudo esgotado a cidade toda. Mais uma hospedagem e nada. Tudo esgotado, vou parar uma a uma a ver se conseguimos qualquer coisa. Buenas tardes, ¿tiene lugar para una persona? Está todo lleno, no hay... Una pregunta, ¿tiene lugar? No. E vou comer qualquer coisa que é para me desenrascar. A pior das hipóteses não é montar a tenda e dormir sem colchão. E vamos ter que sobreviver com isto, se formos dormir na tenda. Até amanhã. Só foi um pequeno almoçozinho hoje, isto vai fazer de almoço e jantar. Não tenho outra solução, já foi a todo lado, até à Polícia Marítima tentar arranjar um sítio para dormir e o problema é que aqui é muito vento, não se consegue dormir. Vou ver se durmo nesta casa abandonada que eu vi aqui. Está aqui na casa abandonada, de repente aparece aqui um gajo que leva cavalos, meu. E já temos a casa pronta, esperamos que a má sorte não continue, não é? Vamos apresentar aqui a casa 2, aí está a tendinha.
Olhem aí a classe da casinha, hein? Sem colchão, direto no cimento. Que maravilha. Digam lá que não vale a pena acordar assim, olhem para isto. Já estamos dentro do Parque Nacional do Glaciar Perito Moreno. Não sei se vocês conseguem ver, está ali grande arco-íris no meio das montanhas com a neve. E estamos a 20 km do glaciar. Vamos lá. Olhem para isto. Já não há pedaços de gelo aqui no rio, olhem aí. Com aquele arco-íris em cima. E já estamos aqui nas passarelas que tivemos de deixar a moto no estacionamento e há um autocarro que nos traz aqui estas passarelas para ver o glaciar. Isto é realmente impressionante, a imensidão deste glaciar, a altura que isto tem. Estamos aqui o mais próximo possível, podemos chegar ao glaciar. É mesmo uma imensidão, é gigante, altíssimo. E o glaciar Perito Moreno tem, aqui não se consegue ter a percepção, esta altura são cerca de 70 metros e de largura tem 2,2 km. E é espetacular poder estar aqui, que provavelmente as próximas gerações já não vão ter a oportunidade de ver um glaciar assim. Portanto, é daqueles locais que vale mesmo a pena visitar agora. Já estamos prontos para arrancar em direção ao Ushuaia. Aí está a nossa cabaninha, aquela ali de cima. Nós derretemos o pneu todo com as temperaturas do norte do Chile. Perdão, de onde sale o ferry a Punta Arenas? Já estamos em Punta Arenas.